Olá! Bom, hoje vamos falar sobre uma farinha aí, um termo que se usa muito aí na internet, ou alguns profissionais aí, se usa esse termo aí, que as pessoas ficam muito na dúvida, porque muitas vezes, né, as pessoas estão ensinando uma receita, elas falam esse termo ou usam esse termo na receita, mas não explica o que que é, né? E muitas pessoas me perguntam, então é sobre farinha especial. E aí, gente, eu quero fazer um parêntese aqui, né? E fazer uma observação em que esse termo, farinha especial, ela pode significar várias coisas, ok? Mas hoje, eu vou me ater, né, ao contexto em que as pessoas me perguntam isso, e aí eu sei qual é a função que essa farinha tá fazendo na receita, né, porque explica, às vezes fala, né, que usando essa farinha fica extremamente macio, né, o bolo, tudo. Só que muitas vezes não se fala o que é farinha especial e não se explica. Meu Deus do céu, é uma coisa muito importante. Por que não coloca lá, então, o que é farinha especial, já que usa na receita, né? Fica no ar. E como é que você vai fazer a receita com essa farinha especial? Que farinha especial? E como é que você entra em contato com a pessoa para perguntar, né? Tem os comentários, às vezes um vídeo no YouTube tem uns comentários ali, mas a pessoa faz o vídeo e depois nem vê, né, para responder. Então, é muito complicado, né? Então, eu vou me ater a esse contexto de que, né, dessas mensagens que me chegam com essas dúvidas aí, essa dúvida, né, especificamente da farinha especial, que eu sei que é em relação à massa do bolo, tá? Porque ela pode significar outras coisas em outras receitas, por exemplo, uma farinha especial para pão é uma outra coisa, né? Pode ser uma outra coisa, né? Não sei. Mas nesse contexto aí é o que eu vou explicar aqui, o que significa farinha especial nesse contexto aí de ter um bolo mais macio, ok? Bom, a farinha especial aí nesse contexto nada mais é do que farinha de trigo com uma porcentagem menor de amido de milho. No Brasil, né, a mais famosa marca aí de amido de milho é a Maizena aí, que todo mundo conhece, né, e aqui no Japão é o Constate, que eu já falei dele também aqui em vídeos anteriores, tá? Então, o Constate é o amido de milho aqui no Japão, né? Aqui tá escrito melhorzinho para você ver, ó, tá? Constate, ok? E aí, como é que se faz aí essa farinha adaptada e por quê? Tá? Bom, Ana, eu faço uma proporção de 80% de farinha de trigo, 20% de constate, tá? Mas você pode usar até 25% aí, não vai desequilibrar tanto a receita. Aí, se você tem uma receita já padronizada, equilibrada, como sempre eu falo, né? Não vai desequilibrar tanto. Então, nessa faixa de 20 a 25%, se você usar de constate, né, junto com a farinha de trigo, vai te dar esse resultado, que é um bolo com uma maciez extra, digamos assim. Ele é mais macio ainda do que o normal, tá? E por que acontece isso? Quando você vai fazer essa proporção, você tem que, tipo, se na massa do bolo pede 100 gramas de farinha de trigo, você vai tirar 20% e vai acrescentar esses 20% de amido de milho. Eu uso igual a proporção que eu uso para fazer o bolo de chocolate, lembram? Né? Do cacau em pó, tá? Mas pode ser 25%. E aí, o porquê? O que acontece? Bom, vocês já sabem, eu já falei aqui algumas vezes, né, qual é a função da farinha de trigo num bolo, por exemplo, que é dar estrutura, né, à massa. A farinha de trigo, mesmo a farinha de trigo fraca, que é essa farinha de trigo que a gente usa para bolo, ela tem a proteína do glúten, né? Tem, por exemplo, aqui no Japão, em média, é 8%, tá? Na farinha fraca.
Então, ela tem essa proteína do glúten. E o que que acontece? Se você pega líquido e mistura com a farinha de trigo e você movimenta isso, bate isso, mistura, 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 você vê que essa massinha aí que vai formar, ela vai ficando cada vez mais elástica. Por quê? Porque vai desenvolvendo a rede de glúten, tá? Claro, né, que não é igual, por exemplo, com uma farinha de trigo para pão, uma farinha de trigo forte, que tem aí 12, 13, 14% de glúten, né, de proteína do glúten. Mas ela forma, você percebe que a massa vai ficando elástica. Por quê? Vai desenvolvendo essa rede de glúten. Então, é por isso que sempre a gente fala também, eu sempre falo para vocês que quando vai fazer uma massa de bolo, tem que tomar muito cuidado na hora de misturar a farinha de trigo, de agregar a farinha de trigo, que não pode bater mais muito, justamente porque se você bate muito, né, vai desenvolvendo cada vez mais essa rede de glúten. E no caso do bolo, o que que acontece se desenvolve muito essa rede de glúten? O bolo fica pesado, ele fica duro, ele perde a maciez. É o contrário de uma massa de pão. Né? A massa de pão a gente bate, sova a massa justamente para desenvolver essa rede de glúten, porque é isso que vai dar maciez ao pão, ok? No caso do bolo é o contrário. Então, se a gente diminui a quantidade de farinha de trigo e coloca uma outra farinha que não tem glúten, né? Aí a gente, claro, a gente vai diluir, digamos assim, essa porcentagem de proteína do glúten, a gente vai diminuir essa porcentagem de proteína do glúten da farinha, né? Então, a gente desenvolve menos o glúten. Então, tipo, a gente enfraquece essa rede de glúten, entendeu? Porque a gente vai diminuindo essa, né, a atividade aí dessa proteína do glúten, tá? Então, é por isso que, com isso, se dá uma maciez a mais no bolo, porque a gente enfraquece a rede de glúten. Porque, gente, por menos que a gente bata aí, né, a massa de bolo, por menos, né, que a gente bata, na hora de misturar a farinha de trigo, a gente faz delicadamente, mistura delicadamente ali, por menos movimento que a gente faça, acaba desenvolvendo um pouco. Isso é importante, é por isso que dá estrutura, né? Por que que um bolo sem glúten nenhum, ele fica pesado, ele fica normalmente duro, né? Se você não compensa isso com alguma coisa, tá? Então, é exatamente por isso, ok? Então, desenvolve um pouquinho, é necessário desenvolver um pouquinho essa rede de glúten, né? Para poder dar essa estrutura na sua massa. Senão, o seu bolo vai sair do forno e vai, né, murchar, né? Não vai ter estrutura para se manter. Então, é importante. Mas a gente colocando essa porcentagem de amido de milho, a gente enfraquece essa rede. Então, aí a gente proporciona uma maciez extra aí na massa de bolo. Agora, aí você me pergunta, mas quando que é necessário fazer isso? Vai depender de você. Porque se você tem uma receita, por exemplo, a minha receita de pão de ló, gente, ela já é extremamente leve, ela já é extremamente macia. Para quê que eu vou querer dar uma maciez extra nessa massa? Não, para mim não precisa. Então depende da sua receita, né? Você faz um bolo aí, sei lá, um bolo comum aí, né? Desses da vovó, normal aí tudo. Tá, esse tipo de bolo, ele é um pouco mais denso a massa, ele é um pouco, ele não tem uma maciez igual do pão de ló, a leveza é igual, é um bolo mais denso. Aí tudo bem. Você pode, porque aí você dá uma maciez extra nele, entendeu? Então vai depender muito aí de gosto, vai depender muito da receita que você tem, né? E do que você quer, tá? Mas o que eu tô aqui é tirando essa dúvida que as pessoas me perguntam muito, Ana, o que que é farinha especial? Onde que eu compro farinha especial? Qual é a farinha especial, né? E é por isso que eu tô trazendo isso aqui pra você, que eu acho que é importante, né? E fica a dica aí, né? Caso você queira numa massa de bolo, você deixar ela mais macia ainda, ok? Então, lembrando, gente, não é só adicionar o amido de milho, você tem que tirar uma parte da farinha de trigo, de 20 a 25% da farinha de trigo, e esses 20, 25% você vai acrescentar, completar aí, né, de amido de milho, tá? O constante, beleza?
E aí, muitas pessoas também, né, nessas mensagens aí, algumas pessoas me perguntaram se dá para substituir pelo catacúrico, né? Eu já tenho vídeo aqui eu falando todas essas farinhas, tá? Então dá para você ver na playlist aí, eu falo todas essas farinhas aí, tá? O catacúrico, né, que é a fécula de batata aqui no Japão. Né? Então, muitas pessoas me perguntam, Ana, dá para substituir o amido de milho, né? Aí, então, né, quando eu explico o que é a farinha especial, que eu tiro essas dúvidas aí, e a pessoa me pergunta, às vezes, dá para substituir pela fécula de batata? Ah, eu só tenho fécula de batata aqui, eu não tenho, eu queria fazer, né, testar a receita. Dá para substituir? Com catacúrico, até dá. Mas, eu, sinceramente, eu prefiro usar o amido de milho. Para mim, eu tenho uma segurança maior nesse caso de bolo, tá, gente? Usar o amido de milho, né? Então, vê vídeos anteriores aí que eu explico exatamente a diferença, inclusive em cremes e tudo assim, do catacúrico e do amido de milho, né? Mas, pela função dele, pela característica dele, até dá para substituir. Mas, sinceramente, eu aconselho que seja o amido de milho, porque ele te dá um resultado ali que é batata, não tem erro, beleza? E aí, também me chegou uma pergunta se dava para substituir pelo polvilho doce. O polvilho doce aqui no Japão é a tapioca start, né? Tá, esse aqui, ó. Ok? É o polvilho doce, correspondente ao polvilho doce aqui no Japão. Então, se pode substituir por ele o amido de milho. Aí não pode. Você não vai ter a mesma textura. Você não vai ter a mesma maciez. Por quê? Porque a tapioca start, né? O polvilho doce, o amido de milho, ele tem funções um pouco diferentes, tá? É só você ver, gente, se você misturar a tapioca aí, né? O polvilho doce com água e tudo, né? Quando você faz uma receita com ela te dá o quê? Uma elasticidade, tá? Então, você vai perder essa maciez né? Porque eles se comportam diferente, né? Na receita. São ingredientes que se comportam diferente, tá? Na receita. E aí também me chegou uma pergunta querendo saber se dá para tirar toda a farinha de trigo e substituir toda pelo amido de milho. Também não dá. Aí você vai ter um bolo duro, pode sair um bolo? Pode, mas você vai ter um bolo que não vai ser macio, vai mudar totalmente a receita, né? Lembra, gente, que o glúten, na verdade, para um bolo, ele é importante para dar maciez ao bolo. Tem um limite de desenvolver ele, de trabalhar ele na receita? Tem. Mas ele é importante para dar essa maciez, entendeu? Dar essa estrutura na massa. Então, se você tira todo o glúten, né, para você adicionar só amido de milho, você não vai ter essa estrutura. Você vai perder essa estrutura toda do bolo, né? Vai virar qualquer outra coisa, assim, mas não vai ser um bolo aí, né? Tanto é que quando a gente vai fazer um bolo sem glúten, né? A gente tem que fazer um mix de farinha. E aí entra o amido de milho, entra, né, o polvilho doce, que um vai compensando a outra, né? Para poder você ter, eu não diria a mesma função do glúten, mas você vai compensando, dá uma compensada e você consegue substituir. Então, tem que se fazer um mix de farinhas sem glúten, cada uma com, né, a sua característica, cada um com a sua reação na massa aí, o seu efeito, a sua função na massa, para você fazer essa substituição e você conseguir fazer um bolo sem glúten bacana, né? Então, e aí, você me pergunta, e aí, como que faz esse mix? Bom, tem várias aí, cada um tem o seu mix, eu tenho o meu mix, né? E esse eu ensino nos meus cursos, né, de bolos saudáveis. Tem um curso de bolos saudáveis, bolos tipo da vovó saudáveis, e tem o curso de bolos no pote saudáveis também, em que eu ensino o meu mix, né, para os alunos, né? Então, eu ensino para os alunos como substituir qualquer receita que tenha a farinha de trigo e queira transformar esse bolo em
um bolo sem glúten usando esse meu mix. Então, é só ele fazer esse mix e aí ele consegue substituir aí e ter um bom resultado, né? Mas existem várias aí, cada um tem a sua, não só a mistura das farinhas, né? Os tipos de farinhas sem glúten, as proporções também, então cada um tem o seu, né? E esse eu ensino nos cursos aí, nos meus cursos de bolos sem glúten, né? Bolos, na verdade, não são bolos sem glúten, bolos saudáveis, porque não é só sem glúten, eu ensino bolos sem glúten, ensino bolo sem lactose, né? Ensino bolo, né, integral, são bolos saudáveis. Aí, nesses de bolos saudáveis, tem os bolos sem glúten também, em que eu ensino essa minha farinha adaptada aí, que eu chamo de farinha adaptada, né? Para você substituir a farinha de trigo por ela aí e você conseguir um bom resultado aí nos bolos, tá? Mas a farinha especial, que é o que se usa para esse tipo de farinha de mistura, para você ter uma maciez extra aí no seu bolo, é essa mistura de farinha de trigo, a farinha de trigo na maior proporção, né? E amido de milho em menor proporção, tá? Então, relembrando, eu uso 20% de amido de milho. Eu tiro 20% da farinha de trigo e coloco de amido de milho, mas você pode fazer tipo 75%, 25%, né? Em vez de 80%, 20%, tá? E aí você vai ter aí o resultado com um bolo mais macio. Agora, vai depender muito da receita aí, para você sentir essa diferença. E aí você vê a necessidade também, né? De você fazer isso, essa substituição, ok? Então é isso, gente. Espero ter conseguido tirar as dúvidas aí de vocês. E a gente se vê amanhã, pra gente encerrar a semana, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã.